Olá, uma ótima segunda-feira para você. Hoje é dia 24 de abril e nós estamos ao vivo começando mais um programa Assunto do Dia na tela da sua Rede Brasil. A gente espera que você tenha tido um ótimo final de semana com sua família. Que Deus te abençoe. A gente começa essa semana já com muita informação no Assunto do Dia, agradecendo já a sua companhia e a sua audiência. Hoje vamos falar sobre obesidade. Isso porque, de acordo com uma pesquisa recente, o número de obesos no Brasil cresceu 60% no período de 10 anos. Que fatores levaram a isso e como combater a obesidade e os males que ela pode trazer? Vamos saber as respostas dessas e outras perguntas no programa de hoje. E para que você fique bem informado, a gente traz vários quadros no programa. Vamos conferir o que é notícia na internet, descobrir mitos e verdades sobre a obesidade, conferir a movimentação do trânsito aqui na região metropolitana. Vamos te passar também a previsão do tempo, para você programar o seu dia, e também tem o quadro A Vagas, para quem está procurando emprego. E é claro, contamos com a sua participação através da enquete e de perguntas que todas as pessoas que nos assistem podem mandar para a gente responder aqui no estúdio. A nossa produção, como sempre, prepara o programa com muita responsabilidade, pensando em esclarecer as dúvidas de quem nos assiste. E para isso sempre convida especialistas que nos ajudam a entender o tema que vamos debater. Hoje a gente está falando sobre obesidade e contamos com a presença do Dr. Walter França. O Dr. Walter França é cirurgião bariátrico, entende bastante sobre as questões que envolvem a obesidade e vai nos ajudar bastante aqui a entender mais sobre esse tema. Daqui a pouquinho a gente vai iniciar uma conversa com ele, mas antes a gente vai conferir uma matéria introdutória e voltamos para o estúdio já já. Esse é o Railson. Ele tem 5 anos e pesa 49 quilos. Ele faz parte de uma estatística alarmante divulgada pela Organização Mundial da Saúde, que aponta que 7,3% das crianças menores de 5 anos estão acima do peso. A mãe dele diz que descuidou um pouco da alimentação. Tudo que ele pedia para comer, ela dava. Porque eu tenho um menino que é cadeirante, tem 9 anos. Aí eu vivia muito na CD com ele. Aí eu deixava ele, desde quando ele novinho, na casa do meu pai. Aí lá na casa do meu pai já viu, né? Come tudo, faz o que quer. E na minha casa não, né? Aí agora que eu tô em casa, que eu parei mais de ir pra CD com meu menino, aí eu tô em casa que eu tô vendo ele um pouco mais cheinho. Ao ver que o menino estava ficando obeso, ela tomou uma atitude que pouca gente tomaria. Buscou a ajuda de um profissional. A preocupação era com as doenças que ele podia desenvolver por causa da obesidade. Railson também chegou a ser alvo de brincadeiras de mau gosto. Esse que chamou ele não foi Railson, de bujão de gás. Mas criança leva tudo na brincadeira, né? O pai do meu marido, a família dele tem diabetes, essas coisas, né? Colesterol alto. Aí eu fico pensando em Railson. O menino foi diagnosticado com obesidade grave e está passando por uma reeducação alimentar. Inclusive, ele deveria estar pesando no máximo 25, 28 quilos para a idade dele. Ele pode desenvolver a diabetes, hipertensão, as taxas de colesterol dele podem subir. A criança de 5 anos não sabe, né? Esse negócio de dieta, né? A criança de 5 anos quer comer tudo. Aí ela tá me ajudando um pouco. E não é só Railson que está nessa condição, não. Segundo o Ministério da Saúde, 1 em cada 5 brasileiros estão acima do peso. O Brasil já é considerado um país de obesos. Essa mesma pesquisa mostra que a obesidade colabora para o aumento da prevalência de diabetes e hipertensão, mesmo nos mais jovens. O consumo de alimentos ultraprocessados e o sedentarismo colabora para o aumento da hipertensão, que afeta mais de 25% da população. Os fatores sociais, né? Que as pessoas não têm tempo para nada hoje em dia. Não tem tempo para parar, para comer de 3 em 3 horas, comer alimentos saudáveis. Se trabalha, tem que comer qualquer coisa que coma rápido para poder iniciar o trabalho novamente. E crianças são os maus hábitos alimentares concedidos em casa, né? Quer isso, quer aquilo, a mãe tem que dar porque chorou para não aperrear, porque tem que fazer as tarefas de casa. Por outro lado, o Ministério da Saúde afirmou que o brasileiro reduziu o consumo de refrigerante e suco artificial, o que é considerado um hábito saudável. Essa nutricionista nos passa mais dicas de como evitar a obesidade. Preferir os alimentos integrais, cereais integrais, verduras, legumes, alimentos que contêm fibra, que ajuda no regulamento do intestino, ajuda na digestão.
Muito obrigado, Jedson. Ótima matéria até para a gente avaliar, né? O Railson, apesar de criança, mas já apresentando um quadro de obesidade aí, a obesidade, pessoas de várias idades podem acabar desencadeando esse quadro por conta dos hábitos, principalmente, na verdade, dos hábitos alimentares. Olha, vamos começar já pedindo a sua participação. Hoje a gente quer saber o seguinte na nossa enquete. Na sua família, existe alguém acima do peso ideal? A gente pergunta isso para ter uma noção do que a pesquisa da Vigitel revelou. Os dados mostram que 1 em cada 5 brasileiros é obeso. Então responda a enquete para a gente. Você pode responder ligando para a nossa produção, falando diretamente com os produtores do assunto do dia, através do 3424-1977. Ou você pode ir lá no Facebook também, na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Quem quiser responder via WhatsApp e também mandar a sua pergunta, pode fazer isso através do número 994181206. A gente conta com a sua participação. A gente está falando sobre esse tema, gente, porque estar acima do peso não é bom para a saúde. A questão estética fica até em segundo plano quando o assunto é obesidade. Isso porque várias doenças podem surgir justamente por conta do excesso de peso. Nosso convidado de hoje, o Dr. Walter França, vai nos ajudar a entender melhor tudo isso. Dr. Walter, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer, Guilherme. Mais uma vez é um prazer redobrado estar aqui com vocês aqui da Rede Brasil. Muito obrigado, doutor. Eu queria já começar buscando entender por que a gente teve essa mudança. Ao longo de 10 anos aqui, 60% de aumento no número de obesos no país. A que se deve isso? O senhor, como especialista, como é que o senhor analisa esse crescimento? Pois é, veja, a cada ano a incidência da obesidade está aumentando. Se há uns 3 anos atrás, no último levantamento, era de mais ou menos 52% da população acima do peso. Hoje nós estamos próximo a 60% da população acima do peso, se aproximando dos níveis norte-americanos, não é? E você deu um toque aqui do aspecto da cultura alimentar, não é? Você vê ali um grave problema da obesidade na infância, que certamente o fator preponderante é a cultura alimentar. Para você ter uma ideia, isso não é um problema só aqui entre nós ocidentais. Entre os orientais, os japoneses, onde não existia obesidade, em adolescente, hoje é um problema de saúde pública, justamente pela migração de hábitos ocidentais, e aí a cultura alimentar norte-americana, que hoje, sabe, ela pulveriza o mundo inteiro, os fast foods americanos, e lá no Japão. E aí os adolescentes que assumiram esses hábitos, e aí passou a ser um problema de saúde pública. Entendo. E o interessante é que a gente, o senhor falando aí dessa questão da comida norte-americana, os hábitos alimentares, melhor dizendo, norte-americanos, a gente é muito influenciado pelos Estados Unidos, que é um país modelo e exemplo em vários sentidos. Sim. Não nesse, né? A população norte-americana é constituída de muitas pessoas obesas e acima do peso, né? Pois é, essa influência, inegavelmente, que é um país admirável, né? Mas olha, essa é a parte não saudável que nós estamos herdando, sabe? Com certeza, todos nós sabemos do que leva à obesidade, né? A genética é um fator muito importante. Sim. Ela é multifatorial, tem outros aspectos, mas a cultura alimentar, esse é o mais importante. Grupo de americanos que foram morar no Japão e assumiram o hábito, a cultura alimentar oriental, eles diminuíram o índice de obesidade. E, ao inverso, japoneses que emigraram para os Estados Unidos, assumiram a cultura, passaram a ter um índice de obesidade bastante acentuado. Eu sempre lembro aquela frase, olha, lá em casa todos são obesos, a genética, né? Inclusive o cachorro. Então não é a genética, é a cultura alimentar, que até o cachorro participa disso, né? E está aí, coitada, aquela criança, né, que e adolescente hoje, cada vez mais está aumentando o índice de obesidade, sabe? Lógico, tem que se atuar isso de forma preventiva, essa é a essência, né? E a prevenção, ela começa na casa e no colégio. Há programas em alguns colégios de uma orientação nutricional, a escola saudável, que já foi uma proposta já de alguns anos atrás, de um grupo de endocrinologistas, e que, infelizmente, isso não teve assim um eco, uma parceria muito grande das escolas. Eu acho que a partir do momento que isso possa se tornar lei até, sabe, de um programa dessa natureza, certamente isso aí
com a conscientização dentro de casa, a gente pode mudar e é a forma de a gente atuar preventivamente, sabe? Para impedir que esses níveis alarmantes possam estar sendo cada vez mais crescentes. E o interessante é que a gente conversava aqui, obviamente, antes de iniciar o programa, nós, os cinegrafistas, a equipe que trabalha com a gente, sempre está conversando sobre temas importantes. A gente estava falando sobre essa questão, observando a cultura de outros países em relação à nossa, mas essa questão alimentar dos fast foods e tudo mais, realmente a gente é influenciado negativamente, podemos dizer. O corre-corre do dia a dia é uma das principais razões pela qual as pessoas afirmam que não conseguem se alimentar bem. Mas é possível, doutor, ter hábitos saudáveis mesmo diante do corre-corre se a pessoa se programar? Pois é, veja, isso é coisa muito simples, sabe? Obesidade está no contexto de uma equação. Aquilo que você ingere e aquilo que você queima de caloria. Se você vai ingerir um quantitativo grande e você não queima adequadamente, sabe? Você não tem atividade física regular, isso vai vir na forma, armazenar no corpo, na forma de gordura. Não é? A cultura alimentar é fundamental, mas o hábito, a atividade física é fundamental. Veja só, as crianças antigamente, na minha infância, nós brincávamos nas praças, correndo, era coisas muito mais saudáveis do que hoje a internet, do que hoje não é, que você jogos fica virtuais, estagnado né? ali, entende? Mas olha, hoje aí entra uma coisa chamada a violência urbana, que aqui os nossos níveis estão assustadores. Veja, a coisa de um mês atrás, eu fui assaltado caminhando no calçadão da Avenida Boa Viagem, às 11 horas da manhã de um domingo. Meu Deus do céu. Repleto de gente ali, você veja que situação que nós estamos vivenciando hoje, né? Que você até para caminhar num lugar assim que tem um fluxo de pessoas muito grande, que teoricamente deveria existir policiamento, e aí, por infelicidade, sabe, eu tive a preocupação ali de depois abordar aqueles postos que foram feitos ali, que teriam uma proposta multidisciplinar. Não tinha um policial nos postos, só havia os bombeiros, não havia um policial. Veja, eu vi aqui há pouco, você estava comentando que no Canadá está havendo um protesto muito grande porque tiveram 3 mortes, não é? Num espaço de tempo, não é? Aqui nós estamos, sabe, numa coisa assim assustadora. Então a violência urbana, isso está concorrendo também para a obesidade, porque está fazendo com que cada vez mais as pessoas fiquem, sabe, enclausuradas dentro das suas casas, e aí, sabe, essa coisa da energia, do gasto energético está sendo dificultado, sabe? Bom, gente, vamos dar uma rápida pausa aqui na nossa conversa, né? Mas daqui a pouco a gente volta do intervalo para falar um pouco mais sobre essa questão da obesidade. Não sai daí, o intervalo é bem rapidinho. Estamos de volta com mais assunto do dia e na continuidade do programa, a gente conversa agora com a Tânia Silva. É ela quem vai nos passar a informação do que é notícia na internet sobre o tema de hoje. Olá, Tânia. Oi, Guilherme, para você uma ótima segunda-feira. Para vocês que estão nos acompanhando, o destaque de hoje é do site BBC Brasil, as razões da explosão de obesidade no Brasil. Segundo dados da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico divulgado a semana passada pelo Ministério da Saúde, eles mostraram que em 10 anos a obesidade cresceu 60% aqui no país. Já o sobrepeso subiu de 42,6% para 53,8% entre 2006 e 2016. Para o diretor do Centro de Obesidade e Síndrome Metabólica do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Cláudio Montim, um dos fatores que mais contribuíram para o aumento da obesidade foi a mudança de hábitos alimentares desde os anos 70.
De acordo com ele, com o ritmo cada vez mais acelerado de hoje, as pessoas têm pouco tempo para comer e acabam deixando de fazer as refeições em casa. E aí o resultado é a opção por comidas mais baratas e calóricas. Só para você ter uma ideia, a pesquisa mostrou que apenas 1 entre 3 adultos consomem frutas e hortaliças em 5 dias da semana. A pesquisa foi realizada de fevereiro a dezembro de 2016, com mais de 53 mil pessoas maiores de 18 anos de todas as capitais brasileiras. E agora a gente volta ao estúdio para saber mais informações sobre esse assunto. Voltamos com você, Guilherme. Tânia, muito obrigado pela participação. Olha, gente, vamos dando continuidade aqui, falando sobre obesidade. A gente vai utilizar agora o nosso telão para trazer o quadro Mitos ou Verdades. O nosso convidado, o Dr. Walter França, vai nos ajudar a saber se algumas informações que comumente circulam na internet e até mesmo em conversas normais que a gente tem no nosso dia a dia são falsas ou verdadeiras. Nem tudo que é dito é correto. O Dr. Walter vai nos ajudar agora. Vamos trazendo a primeira tela aqui para a gente para saber se é mito ou verdade. Pequenas mudanças na ingestão calórica ou no gasto energético produzem grande perda de peso se for mantida a longo prazo. Mito ou verdade, doutor? Verdade isso. É fundamental não só esse balanço do consumo, né, do ponto de vista energético, como também a perda, a queima calórica, né? Isso é fundamental. Porque muitas pessoas acham que às vezes só precisam mudar a alimentação. É claro que isso é bom, mas as aliado duas à atividade coisas, física é né? melhor. Fundamental. Né? Vamos para a próxima tela agora conferir se é mito ou verdade. Qualquer um pode fazer uma cirurgia bariátrica? Mito ou verdade? Veja, a cirurgia bariátrica é a última instância na abordagem à obesidade. Ela fica reservada para aqueles pacientes que historicamente tentaram todas as alternativas de forma conservadora, que eles atingiram um patamar da obesidade e com associação de doenças associadas que se justifica o tratamento cirúrgico. Então ela entra como última alternativa dentro de casos selecionados de obesidade. É importante que a gente diga então o seguinte, a cirurgia bariátrica não é uma questão estética, porque tem muita gente que acha assim, estou um pouco acima do peso, vou fazer uma bariátrica para ficar melhor. É uma questão de saúde, é assim que tem que ser encarada, né? Veja, o conceito de saúde é o bem-estar físico, mental e social. A gente também não pode só analisar dentro de uma concepção antiga que saúde são aquelas pessoas que não têm doenças orgânicas. A doença emocional, ela é de fundamental importância também hoje, sabe? Dentro do bem-estar social. Então, a questão estética, também dentro de cada pessoa, né? E aí se considerando que a nossa sociedade tem um culto excessivo ao físico, não é? Fica difícil, às vezes, um adolescente, ele conseguir se mexer na sociedade, né? Ele é vítima de bullying, uma série de dificuldades. Eu tenho uma série de pacientes que trancaram a universidade, as suas faculdades, porque não conseguiam conviver dentro daquele universo de pessoas saudáveis, sabe? Ele se sentiu, assim, totalmente à margem, marginalizados, né? Então, veja, a gente tem que ver o indivíduo dentro de uma forma dita holística, ver amplamente, contemplando as doenças orgânicas e as questões emocionais, o bem-estar, a inserção social dessas pessoas, sabe? É tentar levá-lo para um patamar de uma boa qualidade de vida. O objetivo do tratamento cirúrgico é equacionar as doenças orgânicas associadas, minimizar e melhorar a condição emocional, reinserir esse cidadão dentro de um contexto, de uma vida social normal. Ou seja, ofertar qualidade de vida. E dentro dessa qualidade de vida está a saúde emocional também, né? Emocional e física. Muito bem pontuado, né? Porque muitas vezes a gente fala em saúde e pensa apenas numa doença fisiológica, né? Mas interfere em muitos A doença fatores. emocional era de uma relevância muito grande, sabe? Está aí que você vê hoje um índice de suicídio muito elevado em jovens, não é? O que é extremamente preocupante, né? Pessoas que têm uma vida pela frente, sabe? E de repente tem a sua vida ceifada por uma questão emocional, sabe? Que precisa ser muito bem trabalhada, né? E a obesidade, existe uma íntima relação disso, sabe?
uma baixa da autoestima e depressão. Que muito provavelmente a pessoa pode ter esses problemas, né? Vamos para mais uma tela aqui. Estabelecer metas realistas para a perda de peso é importante para evitar a frustração. Diz respeito também a essa questão emocional. A pessoa tem que estar motivada para essa perda de peso. Pode realmente frustrar se a pessoa não estabelecer metas realistas? Mito ou verdade? Veja, é fundamental que você tenha metas nisso, que você tenha compromisso consigo, né? A atividade física, para algumas pessoas, às vezes, não é um prazer. Para outras, não. Eles liberam endorfina, né? Acham que é extremamente prazeroso. Eu lhe confesso que eu faço minha atividade física na academia com uma certa frequência, quase que diariamente. Bom. E o meu prazer maior é a sensação de que eu concluí, que eu fiz o meu dever de casa. É o meu compromisso que eu tenho com a minha saúde, sabe? Sim. Isso cada um tem que ter. Você tem que ter metas nesse sentido, sabe? A história de que, olha, eu não tenho tempo, durante o dia nós temos 24 horas por dia. Tempo é prioridade. Vai ser a tua prioridade que você vai direcionar o teu tempo, né? Então, tempo todos nós temos. Basta saber aproveitar, então é importante estabelecer essas metas, tá bom, gente? Vamos para a próxima tela também saber se é mito ou verdade. Não existe contraindicação para fazer a cirurgia bariátrica? Mito ou verdade? Veja, as contraindicações, as limitações, cada vez mais elas foram contornadas. E hoje praticamente não tem contraindicação, porque ela está na indicação justamente naquelas doenças graves que eventualmente poderiam contraindicar. E aí é que passa a ser uma dita relação risco-benefício. São os pacientes mais graves, que aí esses mais graves, eles têm, por conta da obesidade, a expectativa de vida muito pequena, que eles estão correndo um risco muito grande ali de ter um infarto agudo do miocárdio, de ter um acidente vascular cerebral, de ter uma descompensação pelo diabetes, e ter morte súbita, não é? De ter uma apneia do sono grave e morrer dormindo. Logicamente, a cirurgia nesse grupo, ela tem um risco muito maior. Mas, olha, os pacientes, quando saem desse risco, aí, olha, o contornar dessas doenças vai aumentar muito a expectativa de vida, sabe? Então, a contraindicação hoje é muito mais do que relativa. Hoje, praticamente, eu diria que não tem, assim, uma contraindicação absoluta, sabe? Determinadas doenças, a gente às vezes tem uma estratégia de determinadas operações, sabe? Voltando para, como se fosse personalizar a cirurgia para cada indivíduo. Entende? Então a aplicação da cirurgia bariátrica, ela é dinâmica, né? Então essa questão das contraindicações, na verdade, é um pouco relativa aí, né? Vamos para a próxima tela saber se é mito ou verdade. Quem fez redução de estômago não pode engravidar? Isso é mito ou verdade? Totalmente mito, até muito pelo contrário, né? Uma boa parte das mulheres obesas, ela tem uma disfunção hormonal. Ela tem a chamada síndrome do ovário policístico, que já é um fator que leva à irregularidade menstrual e à incapacidade de se tornar fértil. A perda de peso faz com que esses hormônios se equilibrem e aí ela passa a se tornar férteis. Consequentemente, uma gestação numa obesa é um risco muito maior, diabetes gestacional, hipertensão, do que no paciente não obeso. Então, isso aí é mito. Pelo contrário, isso às vezes aí a cirurgia é uma porta para que essas pacientes possam engravidar. Ótimo, então é mito, tá bom, gente? Quem fez aí redução de estômago, fez a cirurgia, não se preocupa. Vamos para a próxima tela. Emagrecimento rápido e acentuado está associado a resultados ruins a longo prazo? Como voltar a engordar? Normalmente a abordagem clínica, onde leva a uma perda rápida, assim, sabe, elas são fadadas a um insucesso. Normalmente os melhores resultados estão naquela dieta que ela é de uma forma mais programada, mais com a modificação de hábitos, sabe, diferente daquelas abordagens súbitas com drogas que às vezes levam a perda muito rápida e, consequentemente, um retorno, o efeito sanfona é muito mais frequente, sabe? Então, olha, gente, então é verdade, vamos ter cuidado aí. Emagrecer rápido não significa emagrecer com saúde também. A pessoa pode voltar a engordar também. Vamos para a próxima tela saber se é mito ou verdade. Você emagrece bem mais nos 6 primeiros meses após a cirurgia? Mito ou verdade? Sim, sim. Particularmente o primeiro mês após a cirurgia é o mês que você perde mais.
os pacientes chegam a perder até 15% do seu peso no primeiro mês. A partir daí, a perda passa a ser menor, gradativa, até os 10 a 12 meses. Normalmente é o período da a perda de peso no tratamento cirúrgico, né? Isso é verdadeiro, que os primeiros meses a perda é mais acentuada. Assim. Vamos na próxima tela conferir também se é mito ou se é verdade. É importante ser avaliado periodicamente durante um programa de emagrecimento? Mito ou Sim, verdade? quer seja clínico, quer seja cirúrgico, é preciso que esteja o segmento. E nas duas situações, né, no tratamento clínico, também abordagem multidisciplinar, do endocrinologista, de um nutricionista, eventualmente de um fisicultor e eventualmente de um psicólogo. Isso no tratamento cirúrgico é muito mais verdadeiro, né? A abordagem multidisciplinar é a essência do bom resultado. Então eu acho que nas duas alternativas, quer seja de forma conservadora o tratamento clínico, quer seja de forma intervencionista o tratamento cirúrgico, requer um acompanhamento multidisciplinar. Essa eu acho que é a forma mais eficiente para chegar a um bom resultado. Então essa é a verdade, precisa de um acompanhamento muito bom para o emagrecimento. Vamos para a próxima tela também. Os planos de saúde e o SUS devem cobrir a cirurgia bariátrica? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. É mito ou verdade? Sim, hoje o sistema SUS, como a iniciativa privada, né, os planos de saúde, eles cobrem e autorizam desde que preencham os pré-requisitos estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina, né, que tem normas éticas muito bem estabelecidas e os pacientes têm que estar enquadrados dentro desse critério. Dentro desse perfil, né? Vamos para a próxima tela agora conferir também, mito ou verdade. Aulas de educação física nas escolas reduzem ou evitam a obesidade infantil? Mito ou verdade? A gente teve o caso do garoto de 5 anos aqui com obesidade. Se ele tiver atividade física na escola, isso vai ser bom para ele? Pois isso está no aspecto preventivo, né? Que tem que começar desde da infância, né? Com atividade física e uma dieta regrada, né? Esse é o modelo da prevenção da obesidade, entende? Uma casa saudável, uma escola saudável, e o saudável está aí nesses hábitos, né? Que hoje eu acho que é muito interessante quando você vê num dia de domingo, né? A família toda de bike ali, né? Quer dizer, isso é um trabalho muito interessante e com certeza isso é um modelo que nessa casa, que tem essa família, que tem essa participação na atividade física, a probabilidade de obesidade vai ser muito pequena. Atenção, nossos governantes, vamos investir, não é, nas escolas para que tenha melhor condição de dar suas aulas de educação física e sirva não apenas no sentido educacional, mas também para a saúde das crianças que futuramente serão o futuro do nosso país, né? E pode mudar essa realidade. Estamos nos transformando num país de obesos. Se as crianças crescerem com saúde, a gente pode reverter isso. Vamos para a próxima tela saber se é mito ou verdade. Dá para comer como antes e engordar tudo novamente, no caso após a cirurgia bariátrica, mito ou verdade? Sim, é verdadeiro, sim, sabe? É que eu digo sempre, a cirurgia é uma grande ferramenta. É uma ferramenta excepcional, porque a operação, ela traz consigo, tem uma química onde se bloqueia o hormônio da fome, a grelina, se estimula o hormônio que leva à saciedade, que é a leptina. Então, com isso, o paciente operado, subitamente, ele diminui o seu apetite. Então, é um grande aliado a operação. Se à medida que ele vai perdendo, ele passa a fazer um regime sem sacrifício. Então, olha, é um grande aliado a operação, não é? Uma ferramenta excepcional. E à medida que ele vai perdendo peso, ele vai minimizando e vai melhorando os problemas articulares, joelho, tornozelo, coluna, que outrora dificultavam ele ter uma atividade física. Então, ele vai acessando a possibilidade de uma atividade física. Então, olha, se ele utiliza essa ferramenta que facilita para ele, dentro de um novo modelo alimentar, e ele assume essa nova atitude do ponto de vista físico, com certeza o resultado dele vai ser brilhante. 20% dos operados é que volta a ter um reganho expressivo de peso para se tornar assim um mau resultado. 80% dos casos, os resultados têm sido muito bons.
Esses 20% é aquela fração da população que não utilizou isso como um grande aliado, que não, sabe, não quer ter nenhuma atividade física e que não quer ter também nenhum sacrifício dentro de um contexto alimentar. A operação ela é para acessar a qualidade de vida e acessar você comer tudo, você comer churrasco, você comer doces, comer sua pizza, agora de forma tudo muito regrada. Você não vai poder estar comendo bolo doce todo dia, comendo pizza todo dia, nem bebida alcoólica todo dia, porque bebida alcoólica é extremamente calórica. Mas tem o seu espaço para beber e para comer, sabe, dentro de uma forma educada e regrada. Isso até para quem não fez a cirurgia também deve Para seguir todos esses nós, hábitos, né? Então a pessoa que fez deve ter esse cuidado também. Então Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. dá para acontecer isso, né? Vamos para a próxima tela, gente. Tem mais informação aqui para gente. A amamentação protege contra a obesidade? Isso é mito ou é verdade, doutor? Olha, é uma forma saudável, não é a essência disso, sabe? Mas o leite materno, inegavelmente, que é uma forma saudável e que tem um cunho, assim, muito bonito, né? De você poder nutrir seu filho com aquilo que está dentro do seu organismo, sabe? Mas não é a essência da proteção contra a obesidade, não. São Tem outros muitos fatores aí que né? são fundamentais. Próxima tela para a gente conferir. Vamos ver. A paciente terá necessariamente de fazer plásticas para retirar o excesso de pele? Mito ou verdade? Veja, isso é uma coisa, a cirurgia plástica, a cirurgia cosmética, é uma coisa muito pessoal, da cabeça, né? Você vê mulheres belíssimas, hiper bem torneadas, bem feitas, e que elas acham que precisa fazer uma lipo, que precisa botar um silicone, e quando você vê, diz, olha, essa moça não precisa nada, mas ela acha que precisa. E aí, quando entra no universo dos operados, entra também dentro do contexto. Tem pacientes que você vê, olha, particularmente os mais jovens, onde a elasticidade da pele é muito grande, às vezes não gera nenhum impacto do ponto de vista estético a perda de 40 quilos. Não é? E particularmente se ela aliou uma atividade física, musculação, tal, que consegue aumentar a sua massa magra, músculo e tal, não é? Às vezes não precisa nada, não, né? Então entra dentro de uma pessoalidade e uma avaliação de caso a caso. Aí é uma questão bastante particular, né? Vamos na próxima tela também, temos mais informação. Só a redução de calorias já é suficiente para a perda de peso? É um pilar, a redução de caloria, né? O outro pilar é queimar a caloria. Né? Se você unir esses dois pilares, reduzir caloria e queimar caloria, perfeito. É importante, mas não é tudo, né? Tem que estar Não. associado à queima de caloria também, através principalmente do exercício físico. Por exemplo, aquele nadador norte-americano, o Phelps, né? Foi muito divulgado que ele tinha uma ingesta de 8.000 calorias. Veja, nós aqui, nós ingerimos por dia 2.500, no máximo 3.000 calorias para a gente manter com esse peso. Se a gente for ingerir 8.000 calorias, com um mês a gente vai estar, não é? Muito, né? Mas olha, ele não tem uma grama de gordura. Por quê? Porque ele tem uma queima calórica muito grande, né? Então isso está dentro da proporcionalidade. Sabe? Então, quanto mais, a gente pode dizer de certa forma que quanto mais a gente come, mais exercício a gente precisa fazer também. Ótimo. É a balança, né? Muito boa essa informação. Próxima tela agora, gente. Dá para fazer plásticas e tirar o excesso de pele logo após a cirurgia bariátrica ou é um processo que tem que esperar? A recomendação é como a perda ponderal se processa até 1 ano, e normalmente nesse primeiro ano da perda de peso não é o momento ideal, até dentro do ponto de vista nutricional, né? Porque quando você perde peso, você não está só perdendo gordura, você está perdendo também um pouco de massa magra, proteína. E é um momento que também a questão da imunidade pela perda excessiva no intervalo de tempo curto está diminuída. Então, espera para a perda de peso, o organismo entra num platô assim de restaurar toda a sua questão da imunidade, que a imunidade no obeso ela é muito baixa. Quando ele deixa de ser obeso, a imunidade sobe. Então, esperar até esse momento e a não mais perda ponderal para que se projete as operações. Normalmente, as cirurgias ditas reparadoras, estéticas, elas entram assim dentro de 1 ano e 6 meses, mais ou menos dentro desse período.
que surge a pergunta se ela é patrocinada pelas instituições. No sistema SUS, tem lá cirurgia do abdômen, patrocinada, abdômen, mama, membros superiores e membros inferiores. E estava tramitando ainda no Congresso uma proposta da cirurgia de face como sendo reparador a cirurgia da obesidade, né? E esses 4 compartimentos são patrocinados pelo sistema SUS, que geram a jurisprudência para a iniciativa privada. Entende? Ótimo. Vamos para a última tela de hoje do quadro Mito ou Verdade, para a gente conferir. Pessoas com alterações na glândula tireoide sempre terão problemas com o peso? Mito ou verdade? Isso é um pouco de mito, né? O Ronaldo Fenômeno, vocês se lembram, né, disso, sim, né? Sim. Que ele, no início ele alegou que era um problema tireoide, o hipotireoidismo, né? Mas logo depois, sabe, se encarregou de... Até porque tiveram uma série de depoimentos médicos mostrando que não era bem isso. A probabilidade de um distúrbio da tireoide levar a uma obesidade é menos de 1%. É uma coisa muito baixa, né? Isso é mais mito do que verdade. Isso é mito também. Então, se você tem algum problema de tireoide, quiser justificar com isso, eu vou comer muito porque vou engordar, não faz isso, porque essa é mito também. A gente tem mais informações, tá bom, gente, para falar sobre esse tema, mas é daqui a pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo. Você não sai daí que já já a gente volta. Estamos de volta. A gente perguntou na enquete de hoje, estamos perguntando, na verdade, se na sua família existe alguém acima do peso ideal. E aí você pode responder via WhatsApp, pelo telefone 994 18 1206. Se você quiser também ligar para a nossa produção, aí você liga para o 3424 1977. O pessoal que está na internet aí também pode ir lá na página do Facebook, na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, e responder pra gente, tá bom? A gente tá perguntando isso porque teve essa pesquisa extremamente importante mostrando que em 10 anos o número de pessoas obesas aumentou 60% aqui no Brasil. 1 em cada 5 brasileiros é uma pessoa obesa, de acordo com a pesquisa. E a obesidade é complicada porque ela pode reduzir a expectativa das pessoas que estão obesas em até 10 anos, né? Isso foi publicado recentemente num estudo pela revista médica The Lancet. E aí fica a preocupação, porque não é só uma questão estética, mas também de saúde, inclusive saúde emocional, como a gente conversou aqui com o Dr. Walter França, que está nos ajudando, tirando nossas dúvidas. No intervalo a gente comentava aqui, doutor, que nessa cirurgia bariátrica existem até pessoas que foram a óbito por causa de complicações no procedimento. É muito bom a pessoa pesquisar o histórico do médico e também tudo tem que ser observado para que não venha acontecer isso, né? Quais os riscos que a pessoa tem nessa cirurgia? Veja, o risco de óbito na operação ela é real. Hoje nós trabalhamos com índice de mortalidade de 0,2%. Ou seja, para cada 1.000 pacientes, morrem 2. Né? É um percentual extremamente pequeno. Sim. Quando a gente vai comparar o risco de morte na manutenção da obesidade, esse aí é muito maior. Por exemplo, o serviço público, onde eu fiz parte do serviço público lá no Hospital Oswaldo Cruz, onde outrora nós tínhamos uma fila de espera de 5 anos, que depois caiu para 2 anos. A mortalidade na fila de espera, ou seja, os pacientes esperando a operação, é muito maior, chega a ser perto de 10 vezes maior do que a mortalidade daqueles que estão sendo operados. Então, tinha aquela frase, olha, eu tenho muito medo que ele se opere, que ele morra. Isso é emocional, não é racional. O racional seria dizer, olha, eu tenho muito medo que ele não se opere e venha morrer por conta disso. Mas, inegavelmente, que a medicina não é uma ciência exata. E hoje a gente trabalha com a chamada medicina baseada em evidências, onde nós sabemos cada método, cada operação, qual é o índice de mortalidade, qual é o índice de complicação, entende? Qual é o índice de sucesso, qual é o índice de insucesso. E não se pode negar, né,
que tem um risco de morte, sim. E mesmo sendo um percentual muito pequeno, esses 0,2%, cada caso, para a sua família, ele representa 100%. Né? Então, é preciso que seja muito criterioso dentro do contexto até da indicação do tratamento cirúrgico. Né? Desculpa, olha, o médico usa aquela mesma balança que usa o jurista, né? Aquela simbologia, né, da justiça, onde na medicina está de um lado o risco, do outro lado está o benefício. Né? Tudo que é feito em medicina é pesando essa relação risco-benefício. E é importante também que a pessoa que está necessitando fazer, está querendo fazer a cirurgia, por conta de qualquer complicação de saúde, ela avalie também essa questão de quanto geralmente que se paga por uma cirurgia como essa. Se um preço estiver muito abaixo, saber se a pessoa que está fazendo, o médico que vai fazer essa cirurgia, o cirurgião, se ele realmente tem um histórico adequado, porque existem, infelizmente, pessoas que fazem clandestinamente, e isso daí, além de ser crime, pode levar as pessoas a óbito também, né? Veja, no tocante à fonte pagadora, né? Hoje todos os convênios, todos os seguros de saúde, eles bancam a operação. Não é? Não precisa que os pacientes desembolsem, porque se você tem algum seguro de saúde, isso está dentro, é contratual, está dentro da lei, que ele tem essa sua necessidade coberta pelo sistema. No tocante à qualificação, aqui no Brasil nós temos a entidade que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, onde tem os cirurgiões que estão habilitados e qualificados, eles fazem parte e tem o crivo dessa sociedade. Entende? Então é importante que se entre no site da sociedade e veja que cirurgião que está se propondo a realizar o tratamento cirúrgico, se ele faz parte dentro dessa associação, que é a balizadora do ponto de vista técnico desses profissionais. Olha, estou zapeando aqui porque nossos telespectadores mandam perguntas para a gente, e tem uma pergunta aqui que chegou do Itamar de Freitas. Agora, o interessante é que essa pergunta vai gerar algumas outras. Vamos lá. Doutor França, bom dia. Há 9 anos fiz bypass e aumentei 10 quilos. Existe algum procedimento novo? Li sobre a endoscopia a laser de argônio. O senhor indica? Essa é a pergunta do Itamar, muito obrigado pela sua participação. Mas aí gera a pergunta para a gente, o que é bypass, esse procedimento que ele fez? Pois não. E esse outro procedimento, a endoscopia a laser de argônio? A cirurgia que o Itamar fez, né, é a chamada cirurgia do bypass gástrico, que era muito conhecida como a cirurgia da redução do estômago, como é muito conhecida também como a gastroplastia redutora, ou ainda a cirurgia do FOB Capella. E são várias terminologias para a mesma operação. Ela, eticamente, é considerada uma das melhores operações mais eficientes no tratamento da obesidade. E ela é feita por videolaparoscopia. E a sua outra pergunta foi... Ele pergunta, sim, ele sim. disse que leu sobre endoscopia. E aí entra o aspecto, lógico, agora me recordo, o aspecto do reganho de peso. Né? O reganho de peso tem algumas situações que... Esses são pacientes que têm que ser muito bem estudados e particularizados. Qual foi o motivo do reganho de peso? Se o reganho de peso foi porque teve uma recanalização do estômago para o outro, é uma das poucas situações que faz sentido um novo tratamento cirúrgico. Caso não, hoje existem algumas abordagens que têm sido propostas endoscopicamente, entre elas essa é a utilização do laser de argônio, cujo objetivo seria você estreitar um pouco esse estômago através da endoscopia. Né? Isso é uma coisa ainda um pouco controversa, resultados ainda um pouco controversos e que não tem assim uma verdade absoluta. Mas é uma alternativa, o tratamento através do laser de argônio pela endoscopia digestiva. Vamos para mais uma pergunta. Como aqui. também tem sido proposto, é uma coisa muito recente, e os pacientes estão buscando hoje no consultório, que é a gastroplastia por endoscopia. Né?
Isso foi noticiado recentemente num programa aí que tem uma penetração muito grande, uma audiência muito grande a nível nacional. E o que eu posso dizer isso, sabe, que é um método assim extremamente inicial, incipiente ainda, está na sua origem. Não tem comprovação científica ainda de que isso possa ser uma coisa que veio para ficar, que ainda não está sendo feito aqui em Recife, só está sendo feito por um grupo lá de São Paulo, e ainda em caráter assim pouco experimental inicial, onde precisa se observar. Nem tudo que está sendo divulgado está acessível, ainda está dentro do contexto da nossa realidade. Exatamente. Né? Olha, vamos para mais uma participação aqui. O Jets Edson, do Curado, ele diz: tenho um filho de 5 anos e ele também é obeso. A partir de que idade pode ser feita a cirurgia? Pergunta do telespectador. Criança já pode fazer a cirurgia? Não. A criança não se opera. Se admite a cirurgia no adolescente, assim, em torno a partir dos 16 anos, né? Também casos muito selecionados, bem analisados. Isso é uma particularidade muito grande, né? A cirurgia no adolescente, mas a criança nessa idade não, ela tem que entrar dentro de um programa nutricional, atividade física, educacional, sabe? Isso aí é muito distante do tratamento cirúrgico. Olha, dentro desse contexto aí da obesidade, na infância principalmente, até o adolescente talvez ele até tenha uma compreensão melhor do problema e seja, digamos assim, mais fácil ou menos complicado de que ele mesmo colabore com essa mudança de hábitos. Mas para a criança, qual que é a orientação para os pais? É muito difícil tirar aquilo que a criança gosta. Muitas vezes a criança gosta muito de biscoito, fritura e tudo isso. Se ela for entrar numa reeducação alimentar para combater a obesidade, vai ter que cortar e aí vai ser um drama para aquela criança, né? Normalmente a questão da educação alimentar está nos próprios hábitos dos pais, que é passado, resvala para a criança, né? Dentro daquela história que eu contei, que lá em casa todos são obesos, inclusive o cachorro, né? Então a família é que tem que inicialmente mudar o seu hábito na casa, né? Alimentar, e aquilo que eu comentei também um final de semana, atividades físicas, saudáveis, né? Para a criança podem ser andar de bike, ir para praças, aqui nós tem o Horto, em síntese, tem ali um parque novo ali na próxima Ceasa, né? Que é muito interessante, entende? Sim. Quer dizer, buscar essas várias alternativas opções, né? De campo, entende? Que não precisam ser pagas e caras, né? Lógico. Agora, o interessante também é porque para as crianças, diferentemente para nós, adultos, para fazer um exercício, às vezes é uma obrigação, né? Como a gente falou, ninguém sai de casa para correr aleatoriamente. A criança não, a criança ela pode correr, ela sem saber que está praticando uma atividade física, ela está se divertindo, brincando de um pega-pegou, correndo atrás de uma pipa ou fazendo qualquer coisa desse tipo. Essas atividades, de certa forma, são atividades físicas lúdicas, que a gente pode dizer. Pois é. Entra a tecnologia, sabe, é um favorecedor da obesidade, à medida que, você veja, um carro, um automóvel, os carros antigos, 1920, o Ford, ele pegava que o motorista ia lá com a manivela no carro, trabalho, né? Abria uma porta, puxa aqui, abria a porta, o vidro fecha aqui, né? Hoje, você entra num carro, você nem precisa, às vezes, botar a chave, né? A chave aqui, você já abre ali, nem esse esforço você precisa. Você dentro do carro, ele é todo automático, né? Você quer abrir a mala lá, você toca aqui o botão, abre a mala, toca aqui, abre o vidro de trás, né? Tocou aqui, pegou o carro, não precisa nem o trabalho dos pedais, né? Que você troca a marcha, passa a marcha, não. Entende? E aí chega em casa, a televisão que você ficava levantando para mudar de canal, fica aqui, muda o canal aqui e tal. E aí o ar-condicionado também aqui, controle remoto. Exatamente. Né? Aí a cortina, tem a cortina com controle remoto, né? A poltrona tem o controle ali que você deita, né? A depender do poder aquisitivo de cada um. Mas você veja, a tecnologia é um favorecedor. Entre as crianças, o hábito. As crianças hoje, eu vejo uma criancinha de 4 anos, ele já está ali
brincando no celular, sabe, manuseia melhor do que eu. Tá sabendo mais do que a gente. Meu neto manuseia melhor do que eu. A habilidade ali fica tudo que é desenhozinho, sabe? Então, olha, é preciso que se reveja isso, que se repense a tecnologia, sabe? Tecnologia é uma coisa maravilhosa. Internet é uma ferramenta maravilhosa, né? Agora, que me desculpe, ela é muito mal utilizada, né? Pessimamente utilizada. Poucas pessoas utilizam essa ferramenta que é a internet para o bem, em toda a sua plenitude, sabe? Inclusive, até falando dessa questão da internet, né, que muitas vezes prende a gente em algumas atividades, você pode pesquisar atividades físicas para fazer em casa, por exemplo, né? Claro que é bom você sempre ter uma supervisão de alguém, de algum profissional, mas você pode pesquisar isso. Não tenho tempo de sair e queimar caloria correndo no parque. Tem a questão da violência também que a gente falou, mas existem alguns exercícios físicos, principalmente os mais básicos para queima calórica, que em casa mesmo você pode fazer. Você pode utilizar a internet com sabedoria também para participar do programa, e é isso que muitas pessoas têm feito. Aqui a pessoa infelizmente não deu seu nome, não se identificou, mas pergunta: é verdade que tomar suco verde perde peso? E aí o suco, ela fala, gengibre, couve e limão, e deve se tomar em jejum. Isso é verdade, doutor? É muito saudável o suco verde, né? Aí entra dentro de um contexto, aí tem um cardápio, um leque aí muito interessante, e o suco verde é um deles, né? É muito saudável e deve ser estimulado o seu consumo. Mas é bom também a gente focar, né, que não é somente o suco que vai fazer a pessoa emagrecer. Tem que ter uma série de hábitos saudáveis, tá bom? Né? Olha, gente, a gente vai falar de coisa boa agora, não é? Porque a gente sempre abre esse espaço aqui no programa Assunto do Dia para trazer informações para vocês. Isso, gente, porque você sabe que o Assunto do Dia é parceiro da Lady Eva Moda Evangélica, e você que quer se vestir bem, você não pode deixar de conferir. A gente anunciou aqui no Assunto do Dia a liquidação espetacular que a Lady Eva Moda Evangélica estava realizando. Pois é, essa mega liquidação encerrou no ano passado, acabou. Foi muita gente comprando, foi um grande sucesso, as lojas ficaram lotadas. E olha que coisa impressionante, em 10 dias a liquidação da Lady Eva vendeu mais de 450 ternos, 500 camisas sociais e gravatas, mais de 600 vestidos sociais e de festas, lindas blusas, muitas saias jeans, centenas de saias longas e sapatos também. Os descontos chegaram até R$300 por peça. A liquidação Lady Eva agitou o Grande Recife, mas se você não aproveitou essa liquidação, não precisa ficar chateado, choramingando pelos cantos, porque a Lady Eva Moda Evangélica prorrogou a data. A maior e mais impactante liquidação vai até o próximo dia 30 de abril, então você não pode perder. Vai lá rápido, tem muita roupa linda, muita roupa com preço baixo e muita roupa exclusiva. E exclusividade é o que a gente quer, né? Todas essas roupas esperando por você. Lembrando que são roupas masculinas e femininas também, você só encontra lá na Lady Eva Moda Evangélica. E não esqueça, o mais importante, gente, os descontos podem chegar até R$300 por peça. Você precisa conhecer a Lady Eva Moda Evangélica porque ela entende como você se veste. São duas lojas, no shopping Costa Dourada e a outra no Cabo de Santo Agostinho. E também em Boa Viagem, né? O telefone é o 3059-2249. Vamos acompanhar o VT. Pare tudo o que está fazendo, nós temos uma excelente notícia para você. A Lady Eva está realizando a maior e mais impactante liquidação de todos os tempos. São roupas abaixo do preço de custo. Descontos que podem chegar até R$300 por peça. Nossos consultores e especialistas em moda evangélica vão lhe atender. Paguem até 6 vezes sem juros. E atenção, a liquidação Lady Eva foi prorrogada até o dia 30 de abril. Corra e aproveite! E tem mais, basta visitar uma de nossas lojas e concorrer a um vale-compras de R$1.000. 2 lojas a seu dispor. Lady Eva Shopping Costa Dourada e Boa Viagem. Fone 3059-2249. 3059-2249. Não deixe de conferir a Lady Eva Moda Evangélica. E agora no assunto do dia a gente vai para um intervalinho bem rápido. Pode mandar sua pergunta, continuar participando com a gente, porque daqui a pouco a gente volta. E a gente começa esse bloco trazendo para você as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas.
Vamos conferir na nossa tela as oportunidades de emprego de hoje. Tem 2 vagas para cozinheiro de restaurante. O que é pedido? Ensino médio completo e experiência de 6 meses na função. O salário é de R$ 1.200. Próxima tela agora para a gente conferir mais uma oportunidade. São 4 vagas para operador de processo de produção. O ensino médio completo é necessário e também 6 meses de experiência nessa função. O salário é de R$ 1.200. Tem mais ainda uma oportunidade para você que está procurando emprego. São 2 vagas para estoquista. É necessário ensino médio completo e também 6 meses de experiência nessa atividade. O salário é de R$ 1.060. Só lembrando, gente, que essas vagas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155, no Recife. E o telefone é o 3355-2900. Se você se identificou com alguma dessas oportunidades aí e você quer voltar ao mercado de trabalho, não deixe de ir para lá, de ligar também e boa sorte para você. Olha, gente, a gente está falando hoje sobre obesidade. Estamos aqui com o Dr. Walter França, que está nos ajudando bastante aqui, tirando nossas dúvidas e a gente falando sobre esse tema importante porque foi lançada uma pesquisa recentemente que aponta, entre várias outras informações, que 1 em cada 5 brasileiros é obeso. O número tem aumentado bastante. E na nossa enquete de hoje, daqui a pouquinho no final do bloco, a gente vai trazer inclusive o resultado da enquete. A gente pergunta se você tem na sua família alguém acima do peso ideal. E aí você responde pra gente saber se realmente esses números aí tão alarmantes divulgados pela pesquisa que foi divulgada recentemente, se realmente existe essa realidade no seu dia a dia, no dia a dia das pessoas que acompanham o programa Assunto do Dia. Dr. Walter, falando sobre essa questão do ganho de peso, tem algumas perguntas que surgem com muita frequência. É possível que uma mulher, assim que tenha seu bebê, passa pelo processo da gravidez, ela tenha esse ganho de peso? Porque muitas mulheres, depois de ter o primeiro, o segundo filho, elas engordam bastante. É necessário um cuidado maior para que elas não venham a se tornar obesas, tenham um ganho de peso muito grande? Veja, normalmente a história da obesidade, ela tem alguns marcos, tem o start, que às vezes é gestação nas mulheres, casamento, nos homens também casamento, às vezes separação, sabe? O início é mais ou menos com esses episódios, sabe? Essas situações, essas circunstâncias. Tem um bom número de pacientes que eles são obesos desde a sua infância, né? Mas tem um bom número também que foram adquiridos após essas mudanças, porque um casamento muda muito o padrão de vida, né? O seu ritmo de vida. E com isso, às vezes, é o início, né? É o que desencadeia a obesidade, sabe? É o start da obesidade. E o interessante, né? A gente sabe que é muito comum, inclusive eu falou aí que boa parte dos pacientes dizem isso. A pessoa, quando casa, tende a engordar, né? Essa mudança de hábito. Por que acontece isso? Porque, veja, é uma transformação de hábitos, né? Passa a ser uma vida caseira, não é? Normalmente as mulheres gostam de conquistar muito o marido nas comidinhas, não é? Eles passam a contemplar desses hábitos, onde outrora cada um na sua casa, né? Se virava em atividade física às vezes saía muito mais, né? E aí passa a mudança nesse padrão, sabe? Então o casamento é bom, mas vamos ter esse cuidado também, né? Lógico. Para a gente não ter o ganho de peso e também problemas. Tem uma pergunta aqui que foi bem interessante, bem espontânea. Eu queria que o doutor respondesse, porque pode ser a dúvida de muitos outros telespectadores. O André, ele não falou de onde que é, mas ele diz assim: bom dia, eu não sou gordo, eu sou barrigudo. Posso fazer a cirurgia? Essa é a pergunta do André. Tem pessoas que não apresentam assim um aspecto físico de uma pessoa gorda, mas tem aquela barriga avantajada. Essa pessoa barriguda, ela pode fazer a cirurgia também? Veja, vai depender se ele preenche os requisitos em termos de doenças associadas e dentro daquela análise da relação peso e altura, né? O obeso abdominal, isso é mais uma característica do homem, né? A mulher, ela assume mais, é que a gente diz sempre na análise comparativa, o homem tem o formato da obesidade de uma maçã, né?
A mulher tem o formato de uma pera, a obesidade pélvica. Essa do homem é muito mais grave. Essa é chamada obesidade visceral, onde está associado a alteração do colesterol, triglicerídeo, hipertensão, esteatose hepática, ronco, apneia do sono. Né? Então, esses problemas metabólicos são mais na obesidade masculina. Então, a obesidade do homem é muito mais grave do que a obesidade da mulher. Às vezes, o homem não é tão obeso, mas ele tem aquela barriga. E é naquela barriga que traz os problemas que eu citei agora da obesidade. Então, a gente orienta o André que procure um médico, né? Obviamente, ele sabe já se apresenta algum problema de saúde grave, mas procure um médico para que seja feita uma né? avaliação, lógico. Então, é possível, viu, gente, que aquela pessoa apenas barriguda, né, como a gente disse, que ela precise também fazer a cirurgia bariátrica. Vamos para mais uma participação aqui. A pessoa pergunta: o que faço para perder peso? Faço dieta, mas não consigo perder. Na minha família tem casos de obesidade. A pessoa faz dieta e não consegue perder, talvez esteja faltando aí, doutor, o exercício físico? Mas precisa também ver o que é que ele chama de dieta, né? Que às vezes, sabe, você pode comer bem e está fazendo dieta. No entanto, você pode achar que está fazendo dieta e não está fazendo dieta. Você está comendo pouco, mas está comendo pouco com coisas calóricas, sabe? Sim. Então, isso tem que ser, hoje, tudo na vida tem que ter uma avaliação profissional, não é? A gente não pode ver mais do empirismo, do achismo, do eu acho. Então, tem que estar ligado a um profissional, um nutrólogo, um endocrinologista, e agregar atividade física, entende? Tudo isso. É porque às vezes a pessoa, tô comendo muito pouco, mas está comendo pouca feijoada, né? Pouca pizza, isso. Pouco bolo, ainda né? vai trazer Mas ainda comendo bolo. Olha, tem uma questão interessante também, que você que está em casa talvez já ouviu falar, diz respeito a um cálculo que a pessoa pode fazer para ter uma noção de como é que está o peso dela, se ela é obesa, se ela não é. Utilizando aí a altura e o peso da pessoa, como é que faz esse cálculo? É o chamado índice de massa corporal. Você divide o peso pela altura ao quadrado. Aí você obtém o índice de massa corporal do indivíduo. Se ele está compreendido entre 25 e 30, esse valor dessa equação, o IMC, ele é um indivíduo normal, o ideal. Entre 20 e 25 é o ideal. Entre 25 e 30 seria sobrepeso. São esses quase 60% dos brasileiros. Entre 30 e 35, obesidade grau 1. Então, acima de 30, são aqueles 20% que você frisou no início do programa. 20% da população brasileira está acima de 30. Então, entre 30 e 35, obesidade grau 1. Entre 35 e 40, obesidade grau 2. E acima de 40, obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. Né? Então, aí você tem, isso é mais ou menos assim, para você ter uma ideia de como você está dentro desse contexto do ideal no seu índice de massa corporal, a relação peso e altura. Então, é o peso dividido pela altura ao quadrado. O peso dividido pela altura ao quadrado. Aí você pega a sua altura aí, vê o seu peso, faz esse cálculo dentro dos parâmetros que o Dr. Walter falou, você já vai ter uma ideia de como é que está o seu peso aí. Mas é claro, sempre a gente frisando que você precisa entrar em contato com um profissional. As orientações aqui estão sendo ótimas e tudo, mas cada caso é um caso, né? E lógico. Existem as particularidades, então não deixe de procurar um profissional caso você tenha uma dúvida maior. Agora, doutor Walter, o índice de massa corporal é uma coisa, o índice de gordura corporal é outra. É possível que a pessoa tenha, apesar de aparentar ser magra, estar bem fisicamente, é possível que ela tenha muita gordura corporal e isso seja um problema também? E aí isso também tem que ser avaliado, né? Como também é um equívoco só avaliar dentro do índice de massa corporal. Porque, por exemplo, é muito mais importante, aquilo que eu frisei no início, que você tem que avaliar o indivíduo como um todo. Se você vê só na perspectiva do índice de massa corporal, e aí os protocolos aí contemplam que acima de 40 tem indicação no tratamento cirúrgico.
Mas você vê um indivíduo como Mike Tyson, que tinha 42 de índice de massa corporal, pô, não tem indicação de tratamento cirúrgico, né? Porque ele não é obeso. Ele tem 42, sabe por quê? Porque ele tem muito músculo. E músculo pesa mais do que gordura. Ou seja, músculo, massa magra, pesa mais do que tecido gorduroso. Então ele tem um índice de massa corporal alto, estaria dentro do critério estabelecido de indicação equivocadamente. Então, em outras palavras, a gente nunca deve analisar só o indivíduo prisma da relação peso e altura. Tem que vê-lo como um todo. Até porque tem uns que estão abaixo disso, que têm indicação de cirurgia, porque eles têm uma série de doenças associadas que se justifica. Olha, quais são as principais doenças que geram, não é? Porque a gente sabe que a Que obesidade são pode causar consequências da muitas obesidade, né? Mas quais são as que geram, na verdade? A pessoa tem uma determinada doença e por causa disso ela se predispõe a ser obesa. Quais seriam essas doenças? Eu diria que é o inverso, né? Ah, então, sim. É o inverso. Porque a minha dúvida era a seguinte, existe alguma doença que pode fazer com que a Não, pessoa é se aquela torne coisa obesa? da tireoide, né? Aquela história que é um pouco mito, né? Do hipotireoidismo gerar obesidade, né? Normalmente é o inverso. Elas são A consequências. obesidade é que é o gerador de doenças. A hipertensão arterial, o diabetes, a chamada dislipidemia, que é a alteração do cloresterol, triglicerídeo, o ronco, a apneia do sono, doença do refluxo, esteatose hepática, síndrome ovário policístico, Muitas doenças, né? depressão, né? Olha, e entra aí uma gama de problemas, sabe, correlacionados com a obesidade. Que você tratando a obesidade, você resolve todas essas doenças. Isso é que é importante, né? Porque a gente fala sobre questão emocional, de depressão e tudo, e às vezes tem aquela pessoa que está acima do peso e diz, ah, mas eu estou bem comigo mesmo, não estou nem aí, não preciso fazer cirurgia. Pois mas... existia aquele conceito de que, olha, eu sou um gordinho saudável, minhas taxas são todas normais. Saiu há uma época atrás aí um grande trabalho multicêntrico, onde se analisou gordinhos com problemas de saúde, gordinhos sem problema de saúde e magros. Quem era saudável era o magro, só o magro. O gordinho sem problema de saúde, entre aspas, o índice de mortalidade é bem maior do que o do magro. Expectativa de vida bem maior do que a do magro. E muito mais grave ainda é aquele gordinho que tem as doenças todas associadas, né? Em síntese, saúde não é gordura. Gordura não é saúde. Olha, é importante a gente frisar isso porque, como a gente falava, tem algumas pessoas que dizem assim, eu estou muito bem comigo mesmo, tá? Não preciso fazer exercício, minhas taxas estão em dia, mas é uma questão que vai muito além disso daí. E para quem não tem a disponibilidade de fazer exercício físico, você não precisa ir para uma academia. A caminhada em si é um bom exercício, até para quem está iniciando, querer pegar o ritmo, né? E a prefeitura tem, aí a gente tem que elogiar esse trabalho da prefeitura, que é muito interessante, aquelas academias da cidade. É um trabalho muito eficiente, que a gente vê em alguns lugares, né? Aqui mesmo próximo, ali no Coque, né? Tem um programa, Joana Bezerra. Ali em Boa Viagem, no Segundo Jardim também, tem um programa muito interessante. E a gente vê isso distribuído aí nos bairros, que é um acesso à população menos favorecida, sabe? Você pode buscar isso. Todo mundo pode ter acesso, né? Olha, a gente perguntou na enquete de hoje o seguinte, na sua família existe alguém acima do peso ideal? 80% das pessoas responderam que sim e 20% responderam que não. Bom, muita gente aí tem na família pessoas que estão acima do peso ideal e isso mostra que realmente a realidade que os telespectadores veem é a que a gente também acabou divulgando aqui para você que saiu na pesquisa da Vigitel. Eu quero agradecer ao Dr. Walter pela sua participação aqui, doutor, muito bom, muito esclarecedor, adorei essa conversa aqui, em nome de toda a equipe, eu quero lhe fazer esse agradecimento e abrir o espaço para as considerações. Pois não, eu que agradeço, Guilherme, eu acho que foi um momento assim muito interessante, a gente pôde interagir aí até com o seu público, né, com os telespectadores, e eu me coloco sempre à disposição, é um prazer imenso comparecer aqui nessa emissora. Ótimo, vamos sempre que precisar, vamos acioná-lo.
E eu quero agradecer também a nossa equipe. Muito obrigado, pessoal, que trabalhou aqui hoje por mais um dia de trabalho. Amanhã tem assunto do dia ao vivo, às 9h30 da manhã. E eu agradeço a você por hoje, já te convidando para amanhã, às 9h30, ao vivo, a gente falar aqui sobre os perigos da dependência tecnológica entre crianças e adolescentes. Tema bom, né? Conto com a sua participação. Até amanhã.